Eu vou abandonar o one person business ou o negócio de uma pessoa só? O one person business foi um termo que o Dan Cole criou, em que ele falava sobre empreender sozinho, mas utilizando de ferramentas como inteligência artificial para que você pudesse crescer o seu negócio, né, expandir o seu negócio sem a necessidade de uma equipe. Como eu não sou fã do mundo corporativo, eu vi no One Person Business uma possibilidade de eu me encaixar, né, um formato de negócio que eu me daria bem. E aqui no Brasil a gente viu muito o Elton Luiz falar sobre isso, e ele também deixava claro que o One Person Business, na verdade, não era um negócio de uma pessoa só. Você poderia ter outras pessoas, não uma equipe gigantesca, mas você seria o centro, você seria o rosto da empresa e teria mais uma, duas pessoas que executassem outros trabalhos. E eu sempre fui sozinho, né? Eu sempre gostei de trabalhar sozinho porque eu tenho meu jeito de levar as coisas, meu jeito de trabalhar, meu ritmo. Então, ter um negócio de uma pessoa só era a forma ideal para mim. Só que às vezes eu terceirizava assim alguns serviços, né? Principalmente serviços que eu não sei fazer. Porque às vezes um cliente ele fecha com a gente querendo um projeto grande com alguma coisa que eu não sei fazer. Apesar de saber muitas coisas dentro do marketing digital, dentro da estrutura de negócio, mas alguns detalhes, coisas mais técnicas, eu precisava de ajuda. Então, eu terceirizava serviços pontuais de tarefas que eu não sou capaz de fazer. E eu relutava em ter pessoas fixas, eu relutava em ter equipe, por dois motivos. O primeiro dele é que meus clientes gostam muito da maneira que eu trabalho, da maneira que eu levo as coisas. Eles me elogiam muito por essa forma de trabalhar, né? Então eu conheço muito bem todos os meus clientes pelo tempo que eu tenho com eles, principalmente, né? Então, se eu colocasse alguém para fazer uma tarefa que eu sempre faço e o cliente está acostumado e gosta do meu trabalho, e essa outra pessoa executa, até bem executado, mas o meu cliente não gosta, porque sabe que não fui eu, isso causaria aí um atrito, né, entre mim e o cliente, porque ele perceberia que a qualidade mudou, a entrega mudou, sendo que ele pagou pro Renan, né, sendo que ele contratou o Renan. Então, terceirizar tem esse primeiro empecilho que seria mudar a qualidade, mudar a entrega, e eu, como sou muito sistemático com as minhas coisas, eu ficaria mal se isso acontecesse, porque eu sei que os clientes confiam em mim. Já o outro ponto, que talvez seja um pouco mais óbvio para as pessoas que empreendem sozinho, é que se você colocar mais pessoas trabalhando com você, você vai ter um impacto aí no seu lucro, né? Você vai ter que dividir com mais pessoas. Na verdade, não é nem dividir, né? Você vai ter que pagar as pessoas, obviamente, para trabalhar para você, e a sua margem vai diminuir, sendo que atualmente tudo que é de lucro vai para o caixa da minha empresa. Então, seriam esses dois motivos. O primeiro motivo, pela mudança na entrega, pela mudança na qualidade, e o segundo motivo, financeiro, que é o mais óbvio e mais comum aí entre as pessoas que relutam em ter uma equipe, em contratar outras pessoas. Como eu falei, eu sempre fui contra essa estrutura corporativa, essa estrutura gigantesca. Eu tenho meu negócio, mas eu não tenho o menor sonho de ter 15 funcionários, 20 funcionários, ter aquela estrutura com vários cargos, gerente, júnior, sênior, essas outras coisas que a gente vê nas outras empresas de forma bem comum. Eu gosto de uma estrutura enxuta, né? Então eu uso muito de saber um pouco de cada coisa, saber muito de poucas coisas, que são as coisas onde eu me destaco, mas se eu precisar de alguém em outras áreas, eu terceirizo, pronto, acabou. Só que chegou num ponto que a minha vida está exigindo mais de mim, não somente no trabalho, né, fora do trabalho, a vida está exigindo mais de mim e eu tenho que ter mais tempo para isso, né? São coisas importantes que eu não posso delegar e eu não posso virar as costas. Então eu preciso de mais tempo para me dedicar a essas outras coisas. Fazer tudo, além de tomar meu tempo, acabou afetando a minha saúde, né? Eu já citei em outros vídeos um problema de pele que eu desenvolvi por conta de estresse, né? De viver aqui muito tempo trabalhando, isso acaba gerando uma pressão, né? Principalmente por cuidar de várias áreas para vários clientes diferentes, isso acaba gerando uma pressão, um estresse que desencadeou numa doença de pele. Ficar com menos tempo, afetar minha saúde, são alguns sintomas aí de ter tomado o caminho do one person business e não querer terceirizar e não querer contar com equipe. E o outro ponto que me fez mudar o pensamento em relação a ter uma equipe fixa é a questão de ter chegado num teto financeiro. Eu trabalho com serviços, eu empreendo
fazendo serviços. Então, eu só tenho uma quantidade limitada de horas para eu vender. Se eu vender todas as minhas horas, como é que eu vou crescer? Tem 2 caminhos. O primeiro é você aumentar o preço do seu serviço, mas eu não posso aumentar de forma bruta, né? Principalmente com os clientes que eu já tenho. Eu não posso chegar do dia para a noite e falar, agora é tanto, né? Eu tenho que fazer isso aos poucos com eles e aumentar para os clientes novos. Só que isso gera uma barreira de entrada maior, né? Então tem essa dificuldade, não é simplesmente falar vou cobrar tanto e pronto, acabou, né? Não é um negócio tão simples. E a outra forma de você sair desse teto financeiro é você ter mais pessoas para conseguir ter mais clientes. Então foi esse caminho que eu resolvi tomar a partir de agora. Falei a partir de agora, mas não hoje, né? Foi o momento aí, tem 2 meses que eu tenho pensado nisso. E eu não só pensei, como comecei a buscar pessoas. E eu tive alguns problemas nesse caminho aí de procura, né? O primeiro deles foi que a quantidade de profissionais que entregam numa qualidade que eu estou buscando ela é muito baixa, né? Eu tenho um padrão a seguir. Eu sou um cara exigente, eu tenho clientes exigentes que já estão acostumados com o que eu entrego para eles, né? Seja de copy, seja na questão de conteúdo, seja na questão de fazer uma estratégia para eles, né? Todo o acompanhamento, eles já estão acostumados com o padrão que eu entrego para eles. Então eu não posso colocar alguém para fazer isso para mim que entregue abaixo. Então, a questão da qualidade do trabalho é algo que foi difícil, que está sendo difícil de encontrar. Outro ponto é a responsabilidade que as pessoas têm, né? Eu sou um cara que, em praticamente 10 anos de negócio, eu nunca atrasei entregas, né? Sempre respeito meu cliente, que é uma troca, né? Eu respeito meu cliente, ele me respeita, ele valoriza o meu trabalho, ele está pagando para eu fazer as coisas por ele. Então, entregar no prazo é algo básico, é algo mínimo. E eu percebi que pessoas mesmo que eu esteja atrás delas para pagar para elas, elas mal davam atenção no atendimento, mal respondiam. Então, como é que eu ia confiar o meu negócio na mão de pessoas que não têm responsabilidade nem de dar um retorno, nem de mandar uma mensagem, nem de mandar um áudio que seja, para colocar as coisas em ordem. Ter que buscar pessoas não somente que têm um talento, né? Não somente que tenham talento, conhecimento, mas que elas tenham comprometimento também. É algo muito difícil hoje em dia, que parece que o pessoal ele só quer os direitos, mas eles não quer seguir os deveres dele. Então, se nos primeiros contatos a pessoa mal me respondia, mal dava atenção, como é que eu vou confiar de contratar uma pessoa como essa? Então, esse foi um segundo empecilho que eu encontrei. E o terceiro empecilho que eu olhava portfólios, via determinado trabalho, e quando eu chegava na questão dos preços, os preços não condiziam com a qualidade do trabalho que eu via. Então eu não posso também contratar alguém que cobra muito caro e não vai entregar nem perto daquilo que eu estou esperando. Então eu percebi que era uma missão muito difícil encontrar pessoas para trabalhar para gente. Pode ser que lá no fundo eu sabia disso e por isso eu relutava também, né, de procurar alguém, porque eu sabia que ia encontrar esses problemas que eu não estava afim de lidar com eles. Então eu quase que desisti dessa ideia de aumentar a minha equipe, né, de colocar pessoas fixas para trabalhar junto comigo. E isso foi um pouquinho antes ali do recesso de final de ano. Então eu cheguei no recesso já desistindo dessa ideia. Pensei, vou seguir sozinho mesmo, eu vou aumentar meus preços aos poucos aqui, vão chegar clientes novos e eu vou colocar preços novos para eles. Enfim, não vou esquentar a cabeça mais com isso. Só que começou o ano num ritmo bizarro, assim, que talvez eu não tenha visto nos últimos 2 ou 3 anos um janeiro que esteja tão corrido como está sendo esse. Eu estou apenas na segunda semana do ano e já fiz tanta coisa que eu tô me perdendo nos dias da semana e nem sei que dia que é, de tanta coisa que eu tenho feito. Então eu falei, não dá. Eu vou ter que encontrar alguém mesmo, né? Vou ter que abortar a ideia de continuar sozinho e retomar a ideia de ter alguém trabalhando comigo. Só que por conta da frustração, né, de não ter conseguido encontrar, de todos esses empecilhos que eu encontrei quando eu estava procurando alguém, eu resolvi só continuar trabalhando nesse ritmo maluco que eu tava e depois pensar nisso. Só que no meio do caminho aí, apareceu um conhecido meu, na verdade, um primo meu que ele começou a fazer umas postagens diferentes. E eu sei que não é da área dele, questão do design, e aí eu fui comentar com ele quem estava fazendo, e ele falou pra mim que era uma conhecida lá da cidade dele, e eu gostei bastante do que eu vi, né, tanto das artes ali quanto da copy. E eu me interessei pelo trabalho dessa pessoa, e aí ele falou pra mim as condições
que ele estava trabalhando com ela, que eram os prazos, os valores. E aí eu resolvi entrar em contato e conversar com ela para saber todos os detalhes do trabalho, conhecer mais o portfólio dela, não só na questão de conteúdo ali, mas como é que ela se comporta, como é que é a questão dos prazos dela. E acabou que deu muito certo essa conversa, né? Eu gostei bastante do que eu ouvi ali, batendo esse papo com ela, então pode ser que procurando alguém eu não tenha conseguido encontrar, mas essa pessoa apareceu ali para mim e eu vi uma oportunidade muito grande de colocar alguém com qualidade, com comprometimento no meu time, de ser a primeira pessoa fixa a trabalhar comigo. Pode ser que de vez em quando eu terceirize alguns trabalhos, né, como eu já fazia antes, mas eu tenho uma pessoa ali que vai desafogar a minha produção, onde eu possa focar em outras áreas do meu negócio, como atendimento e vendas, né, prospecção também, para que eu consiga trazer mais pessoas, mais clientes, mas que dessa vez eu tenha alguém que consiga dar andamento nas demandas sem depender 100% de mim. Eu gosto muito de fazer estratégia, eu gosto muito de pensar com o cliente, gosto muito de escrever, né? Por isso que eu tenho a minha consultoria, mas a parte de execução ela me toma muito mais tempo, né? Então, às vezes, eu me limito na questão da quantidade de clientes que eu atendo, porque eu tô preso na execução dos serviços. Então, ter essa pessoa fixa comigo, né, me ajudando nessa parte onde eu possa pensar tudo e aprovar com o cliente e passar para alguém executar, vai me ajudar bastante. E assim eu vou poder trazer mais pessoas e, quem sabe, ir atrás de uma segunda pessoa fixa aqui comigo. Porque se eu conseguir mais clientes, né, quanto mais clientes eu conseguir, melhor fica a questão de dividir aí o faturamento, né? Não divisão, né, mas como ela tem um valor fixo mensal, eu vou conseguir ter mais pessoas para receber também esse valor sem que afete o caixa da minha empresa, né? Porque esse é um dos problemas de quem empreende sozinho. A gente não sabe muito o dia de amanhã, então a gente gosta de acumular aí um caixa para a empresa e gastar apenas de forma pontual. Mas com alguém fixo ali, isso daí vai se tornar um gasto fixo, mas trazendo mais clientes, esse gasto vai ser cada vez mais imperceptível. Então, a mensagem que eu quis trazer aí de estou abandonando o One Person Business é que, na verdade, eu ainda tô dentro do One Person Business, que eu ainda vou ser o rosto, eu ainda vou ter uma equipe muito enxuta, mas eu vou ter uma pessoa que vai me ajudar a dar vazão ali, né, de toda a demanda que eu tô tendo. Porque você pode fazer muita coisa sozinho, só que isso pode custar muito caro para você, mais caro que o dinheiro, como é no meu caso, que é o tempo, que é a saúde. Então, se você quer crescer e ao mesmo tempo ter liberdade e ter saúde, principalmente, você precisa encontrar alguém para trabalhar com você. Eu fui contra isso durante muito tempo, mas hoje eu vejo que está sendo uma decisão muito boa, que é o melhor caminho que eu tenho a seguir, que só assim que eu vou romper esse teto financeiro e também ter mais tempo, ter mais qualidade de vida. Não dá para você tocar sozinho por muito tempo. Quanto mais o tempo passa, né, quanto mais velho você fica, menos energia você tem para colocar somente no seu trabalho. E aí você também encontra outras responsabilidades que você tem que dar conta. Então não dá para você ficar 100% da sua vida no seu trabalho. Eu já fiz muita loucura, né, de me enfiar no trabalho atrás de objetivos grandes que eu conquistei, só que hoje, com o tempo, eu já não tenho mais essa energia, nem essa vontade de ficar 100% focado somente no trabalho. Eu tenho outras coisas para fazer, outras coisas para viver. Então fica aí o meu conselho para você que é empreendedor, principalmente um empreendedor solo. Desapega aí um pouco do seu trabalho e encontre alguém fixo para te ajudar, né? Que só assim que você vai conseguir crescer de verdade e vai curtir sua vida também com qualidade. Esse foi o vídeo de hoje, foi mais um relato aí do momento que eu tô passando aqui com o meu negócio, uma transformação, uma novidade para mim, né, que agora eu vou ter que lidar com uma pessoa também junto comigo, então muda todo o planejamento, muda toda a organização, porque agora tem mais alguém para entender tudo aquilo que eu escrevo. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.